Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Levítico capítulo 4. E este capítulo, além de ser especial porque vai falar de uma das ofertas que o Senhor estabeleceu e que o Senhor ensinou ao povo através de Moisés, também é muito interessante porque mostra algo a respeito do Senhor. Uma coisa é que Ele nos conhece, outra coisa é que Ele se importa com detalhes, a outra coisa é que Ele sabe que nós precisamos dEle em todo momento. Porque sim, hoje nós vamos falar de uma oferta que se refere aos pecados que não são cometidos de propósito. Aqueles que são cometidos na ignorância, aqueles que acontecem sem premeditação. Sim, o capítulo 4 é sobre isso. Deus se preocupando até mesmo com os pecados que o povo iria cometer sem ter intenção premeditada de pecar contra o Senhor. E como foi que o Senhor estabeleceu isso? Bem, isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente pensa assim, puxa, aquilo que a gente faz sem querer, né? Quando a gente faz uma coisa contra o outro, entristece o outro, e o outro fica chateado de falar, nossa, mas eu nem fiz por querer. Parece que só porque a gente não fez por querer, o nosso ato errado, né, o nosso ato que prejudicou alguém, ele não tem tanta importância, parece que a gente não é tão culpado. Mas não é isso que Deus vai mostrar nesse capítulo para nós. Então, duas coisas a gente vai ver nesse capítulo. A primeira é o fato de que nós não termos intenção de fazer algo não altera as consequências do nosso ato. Isso mesmo. Elas demandam uma tratativa, elas demandam uma correção. E aqui Deus vai estabelecer um sacrifício, até mesmo quando uma ofensa feita contra ele não era de propósito. Agora, a segunda coisa que esse capítulo vai falar para nós, queridos, é que quanto mais investidos de responsabilidade, autoridade diante do Senhor nós somos, ou seja, quanto mais importante é o ato que nós cometemos, porque Deus nos deu essa importância de realizar esse ato, mas mais desastrosa, mais perigosas são as consequências da nossa transgressão. Sim, porque nós vamos falar nesse capítulo, e provavelmente se você leu na sua Bíblia, ao invés de escutar meu áudio, você vai ver que tem um subtítulo ali. Diz assim, o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Por exemplo, eu estou vendo aqui na minha Russell Shedd, da revista aí atualizada. Veja bem, os sacerdotes também pecavam. Poxa vida, o que ia ser feito quando aquela pessoa que é responsável por tomar o sacrifício do povo e levá-lo diante do Senhor, ele era o intermediário entre Deus e o povo. E quando o sacerdote pecava? O que seria feito quando isso acontecesse? A pessoa que era responsável por cuidar de todo o sacrifício, do arrependimento do pecado das pessoas, essa pessoa falhasse. Como que seria feito? E sim, esse capítulo vai falar sobre isso, porque como ele ocupava uma posição de importância diante do povo, era necessário um sacrifício que também cobrisse o pecado dele. Ele não era mais especial no sentido de que as ofensas dele não pesavam. Ao contrário, sobre ele pesava ainda maior responsabilidade, porque ele tinha um cargo de autoridade. Se uma pessoa, então, cometesse um pecado involuntário, porque a gente vai ver as diferenças aqui, se você acompanhou a leitura, você viu. Há um sacrifício quando é um sacerdote, quando é um líder do povo, ou quando é uma pessoa que faz parte da comunidade. Todos aqueles que cometessem um pecado sem querer, fizessem alguma coisa que entristecesse o coração de Deus, precisavam derramar sangue. Então, como isso funcionava? Era necessário um novilho sem defeito. Quando era, por exemplo, o sacrifício por causa do pecado do sacerdote, deveria ser molhado o dedo no sangue, deveria ser aspergido 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. Olha como era diferente o sacrifício. O sacrifício referente ao pecado do sacerdote era diferente dos outros sacrifícios. Sim, haveria ali a marca no véu do santuário. O restante do sangue seria colocado lá na base do altar, mas essa marca estava ali.
Também era colocado um pouco de sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático. Sim, por quê? Porque ele era o sacerdote, ele era responsável por levar as ofertas do povo para o local de ser queimado. E aliás, a oferta que era entregue pelo pecado involuntário do sacerdote, o versículo 11 vai dizer para a gente que todo o restante do animal deveria ser queimado fora. Sim, todo esse animal que era entregue diante do Senhor em sacrifício pelo pecado do sacerdote precisava ser queimado fora. Esse animal não era queimado ali no local do holocausto, no altar do holocausto como os demais. E Hebreus 13, do versículo 11 ao versículo 13, fala de Jesus. Jesus também sofreu fora, assim como este animal que era entregue pelo pecado do sacerdote não podia ser queimado dentro do local onde eram feitas as demais ofertas, ele era queimado à parte. Assim também o Senhor Jesus, ele sofreu fora dos portões de Jerusalém. Olha o que fala Hebreus 13, de 11 a 13. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Olha só, nós podemos ver então que o autor de Hebreus ele está fazendo essa relação entre o Senhor Jesus, que sofreu fora do acampamento, fora de Jerusalém, com este animal que era sacrificado pelo pecado e precisava ser queimado fora do acampamento. Agora, se toda a congregação de Israel cometesse um pecado involuntário, o versículo 13 vai dizer que então era necessário trazer um novilho. A partir do versículo 22, vai falar do chefe. Se fosse um chefe, um líder do povo, um bode sem defeito deveria ser trazido. Sim, iria colocar o sangue nos chifres do altar do holocausto e o resto ia derramar na base do altar e ele seria queimado. No verso 27 vai falar, porque esse capítulo é um pouco maior que os outros, não sei se você percebeu. Se alguma pessoa do povo pecasse, poderia trazer uma cabra ou uma cordeira sem defeito. Ia ser exatamente como foi feito o anterior. Tirar as gorduras, assim como a oferta que nós vimos ontem, as ofertas pacíficas, tirar a gordura, o rim, o fígado, isso ser queimado ao Senhor. E todas essas mortes prefigurava a morte de Cristo, que foi feito pecado por nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, fala assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim como o Senhor Jesus levou todo o nosso pecado sobre ele na cruz, e com o sangue dele ele expiou o nosso pecado, na verdade ele atirou o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por outro lado, esses animais, eles realizavam, vamos dizer assim, a identificação com aquele que estava arrependido, mas o que eles faziam era expiar, era cobrir. Olha só, 4 vezes nesse capítulo aparece essa expressão de, então ele foi lá, ofereceu o sacrifício, os pecados foram expiados. E expiar significa cobrir, ou seja, o pecado com a sua culpa, o seu castigo, eles são, vamos dizer assim, apagados, mas por um ato específico. Qual era? A morte. Então Deus permitia a morte substitutiva de um animal, o qual tipificava o sacrifício de Cristo, que na verdade é o único que realmente apagou as nossas transgressões, o único que nos deu condições de realmente dizer, sou uma nova criatura, nasci de novo. Nós nos colocamos diante do Senhor todos os dias para não pecar com Ele nem voluntária, nem voluntariamente, mas a verdade é, e o Senhor sabe, que nós precisamos dele a cada passo, a cada momento, para realmente não entristecer o Senhor. Como é fácil nós pecarmos, não é verdade? E eu quero ler para você uma observação muito interessante que eu achei aqui, que fala sobre os sacrifícios, né? Em todos esses sacrifícios, nós percebemos 2 classes, os de aroma agradável e os demais. A expressão aroma agradável, gente, se aplicava somente aos 3 primeiros tipos de sacrifício que a gente viu. Os holocaustos, né, no capítulo 1, as ofertas de manjares do capítulo 2 e os sacrifícios pacíficos do capítulo 3. E esses 3 tipos de ofertas voluntárias
prenunciavam a absoluta e bendita perfeição do sacrifício de Cristo em aroma aceitável a Deus. Tinha um cheiro agradável, Senhor. Agora, os demais sacrifícios, e nós estamos começando a ver hoje o quarto, os demais sacrifícios eram os que se ofereciam pelo pecado ou pelo sacrilégio, nos quais Cristo ele era prefigurado como aquele que carrega os pecados do mundo, ou seja, ainda se identificam com Cristo, mas no seu sofrimento, para carregar o que? As nossas transgressões. Eram ofertas de expiação que, pela sua própria existência, condenavam o pecado. Não que Deus tivesse prazer na condenação, longe disso, mas as ofertas de aroma agradável eram voluntárias. Agora, as ofertas pelo pecado eram compulsórias. O Senhor ensinou, olha, você faça assim. Eu lembro que eu disse para vocês, quando nós estávamos vendo sobre as ofertas de manjar, eu disse, olha, não tinha uma data, não tinha uma quantidade, não tinha um prazo, era aquilo que era voluntário. Tanto é que eu disse, era feito com aquilo que se tinha em casa. A farinha, o azeite, o sal, era levado diante do sacerdote em gratidão, buscando a comunhão com o Senhor e tudo mais. Bem, nós terminamos então esse capítulo aprendendo mais uma oferta, aprendendo mais uma coisa interessante sobre Deus. Um Deus que se preocupa com detalhes e que realmente nos ensina que, assim como o sacerdote que era investido de autoridade precisava ser muito cauteloso, porque o fato dele estar numa posição fazia com que a oferta dele fosse uma oferta diferenciada. As outras ofertas eram menores, a oferta dele já era maior. Também nós precisamos ter consciência de que não é porque fazemos uma coisa sem ter a intenção. Uma vez que nós ferimos, é necessário retratar, é necessário pedir perdão. Eu penso que nós podemos aplicar esse texto para nós dessa maneira. Se Deus deixou essa oferta para que fosse feita pelo povo, ainda que o pecado fosse de ignorância, fica para nós a lição de que também na nossa vida, ainda que nós façamos alguma coisa que não é de propósito, nós precisamos nos desculpar com aquele que ofendemos. Acredito, olhando para a palavra de Deus, seja essa a verdade que Ele quer nos ensinar nos dias de hoje, ao estudarmos sobre essa oferta. Deus abençoe muito você e até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!